Hoje vamos ver um exemplo patológico de imersão. Uma imersão entre uma variedade de dimensão 1, mais precisamente a reta, e uma variedade de dimensão 2, que vai ser o toro de dimensão 2. E veremos que é uma imersão injetiva que não é própria, mas que tem uma propriedade bem curiosa, é que a imagem é um subconjunto denso do contradomínio. Estamos estudando as imersões, as propriedades das imersões, as patologias que podem ter as imersões e, para isso, vamos considerar o exemplo do toro T2. Então, consideremos em R2 a relação de equivalência em que dois pontos estão relacionados se a diferença das primeiras coordenadas é um número inteiro e a diferença das segundas coordenadas também é um número inteiro. Tá? E a gente chama de T2 o conjunto de classes de equivalência. Então, temos uma aplicação quociente, claro, que envia cada ponto do plano na sua classe de equivalência. E que podemos usar para definir sobre o conjunto de classes de equivalência uma estrutura de variedade diferenciada, em que as cartas locais vão ser simplesmente as inversas locais de π. E quais são as mudanças de carta local, as mudanças de coordenadas? Vão ser simplesmente translações. Tá? Se vocês consideram uma inversa, tá? Se aqui a gente tem uma inversa de π definida em K. Vamos ver como... Ok, momento. Aqui eu tenho um ponto. Por aqui tenho R2. Esse ponto tem infinitas pré-imagens, mas em particular tem duas, tá? Então aqui considero o π. E eu posso considerar aqui vizinhanças desses pontos em que π é injetiva, tá? Porque para encontrar um ponto que tenha a mesma imagem que um dado, vocês têm que somar números inteiros. Mas, tá, localmente não vai ter nenhum ponto que seja equivalente ao ponto dado. Tá? Então, eu poderia considerar a inversa. Agora, a inversa aqui, se esse aqui é o U, considero π de U, é a inversa definida de π de U em 1. E por aqui poderia considerar outro aberto B. E considerar a imagem. De novo, considero um aberto em que todos os pontos pertencem a classes distintas. Tá, então essas vão ser as cartas locais. Qual é a aplicação de mudança de carta, de mudança de coordenadas? Tá, vocês têm que compor, quando vocês consideram a aplicação, vocês têm que ir aqui de um aberto U ao conjunto das classes por π e voltar pela inversa. Então, vocês vão ir a pontos que definem a mesma classe. Então, essas aplicações de mudança de coordenadas são simplesmente translações. As translações são de classe infinito, mesmo analíticas reais. Então, a gente pode dar uma estrutura a esse quociente de variedade diferenciável analítica real. Porque vocês podem conferir isso aí. Podemos dizer que as cartas locais são as inversas locais de π e é mais ou menos óbvio que as mudanças de coordenadas são dadas por translações. E com esses dois dados, a gente deduz que o toro tem uma estrutura de variedade analítica real. De fato, é uma variedade analítica real compacta, porque vocês têm que o toro, claro, é a imagem, vocês podem considerar o quadrado aqui 0, 0, 1, 0, 1, 1, como é que é? 0, 1. E qualquer classe de equivalência possui um representante
em esse quadrado. Vocês podem subtrair ou somar números inteiros de tal jeito que as duas coordenadas estejam entre 0 e 1. Então, o touro vai ser a imagem desse quadrado. Mas o quadrado é um compacto, então a imagem de um compacto para uma aplicação contínua é compacto. E daí, o nosso touro é uma variedade real compacta. Tá? Como é que a gente pode visualizar? E por que a gente está dizendo que isso aí é o touro? É porque, claro, para construir a variedade, vocês consideram o quadrado, tá? Porque toda classe tem um representante no quadrado, então basta com olhar para o quadrado. Mas, claro, no quadrado fechado, a gente está identificando pontos. Está identificando os pontos, tá? Que a diferença de cada par de pontos tem coordenadas inteiras. Em particular, aqui vocês vão ter um ponto que vai ser o ponto 0x, e por aqui vão ter o ponto 1x. Aqui vamos ter o ponto, sei lá, x' 0, e por aqui o ponto x' 1. Ok? Então, como cada ponto aqui tem outro ponto acima, tá? Que a diferença desses dois pontos tem coordenadas inteiras, porque a diferença de x' 1 e x' 0 é 0, 1, que tem coordenadas inteiras, a gente tem que identificar o lado superior com o lado inferior, que é o que está aqui escrito, glue top to bottom. Então, colamos o lado superior com o lado inferior. Desse jeito, a gente obtém um cilindro. Mas a gente tem que continuar colando, porque aqui o ponto 0x é colado com o ponto 1x. Esse ponto vai ser colado com esse. Então, temos que identificar também os extremos do cilindro. E desse jeito, a gente obtém um toro. Então, é uma das possíveis construções do toro. De fato, é uma construção do toro como variedade abstrata. Tá? E a gente viu, quase sem fazer nada, tá? Que essa variedade abstrata é de fato uma variedade compacta analítica real. Vamos definir agora uma aplicação da reta no toro T2. Inicialmente, vamos considerar lambda um número real irracional. E aí vamos definir uma aplicação f da reta no toro que em coordenadas locais é simplesmente a aplicação que associa a t o vetor de R2 t vezes lambda. De fato, a aplicação da reta no toro é simplesmente a aplicação que associa a cada t a classe do vetor t vezes lambda. Então, essa aí é uma aplicação que é diferenciável, porque a composição de duas aplicações diferenciáveis, de fato, vai ser uma aplicação analítica real, e uma propriedade interessante é que é uma imersão. Por quê? Porque em cartas locais a expressão é simplesmente a aplicação t vezes lambda. Então, a diferença da f em um ponto t vai ter matriz 1 lambda. E aí, claro que essa matriz é a matriz de uma aplicação injetiva, porque o posto é igual a 1. Então, temos que em todo ponto a aplicação é uma imersão, e não é difícil mostrar que é injetiva, tá? Se vocês têm que f de t é igual a f de s, então isso implica que a classe de t vezes lambda tem que ser igual à classe de s vezes lambda. Mas isso implica que s menos t pertence aos números inteiros, e também que a diferença de s vezes lambda e t vezes lambda pertence aos números inteiros. Mas a diferença é s menos t vezes lambda. E isso aí é impossível se s é distinto de t. Tá? Porque se aqui s menos t fosse um inteiro distinto de zero, o quociente desses dois números inteiros seria um número racional. Mas o quociente desses dois números seria lambda. Então, a única forma de que esse quociente não faça sentido é que o denominador seja zero.
Então, essa propriedade implica que S é igual a T. Em consequência, a aplicação é injetiva. Então, temos que é uma imersão injetiva. Vamos ver, antes de continuar com o fato de ser própria, algumas propriedades interessantes. O nosso objetivo é estudar as propriedades da imersão que foi dada na transparência anterior. Para isso, vamos a usar uma aplicação auxiliar. Tá? A gente vai considerar tal uma aplicação da reta no quociente da reta e os inteiros. Agora eu explico, tá? Vocês podem pensar que o toro é simplesmente o quociente de R2 e C2. Bom, agora a gente considera o quociente da reta e C. Então, o quociente de R e C é o conjunto de classe de equivalência, onde X pertence a R, e a relação de equivalência é que X está relacionado com Y, se X menos Y é de fato um número inteiro. Tá? Igualmente, de maneira análoga que no caso anterior, esse quociente aí vai ser uma variedade analítica real. E de fato vai ser o círculo, porque vocês têm que, podemos considerar que toda classe tem um representante em 0, 1, se vocês consideram qualquer real, somando ou restando números naturais, a gente consegue colocar esse número real entre 0 e 1, e a gente tem que identificar 0 e 1. Então, após a identificação, o resultado é exatamente o círculo. Tá? De fato, esse morfismo tal, que aqui é a aplicação quociente, é uma aplicação diferencial, analítica real. E também, vocês podem conferir, é um morfismo de grupos. Aqui a gente tem que podemos dar uma operação de grupo, que é a classe de x mais a classe de y é igual à classe de x mais y. Tá? É isso aí, determina uma estrutura de grupo sem problema nenhum. Tá? Então, o que é o que a gente quer fazer agora? O que queremos ver é o seguinte, tá? Temos que mostrar algumas propriedades da imersão e a gente está introduzindo tal porque vai ser um pouco mais simples de explicar o que acontece, tá? Na definição da imersão aparece um lambda que é um real que não é racional. Então consideramos aqui esse lambda. E o que agora a gente quer é o seguinte. Queremos considerar a imagem portal, tá? Dos pontos da forma lambda vezes k, onde k é um número inteiro, tá? Então, esse conjunto é um conjunto denso. Esse é o lema. O lema não é difícil de mostrar, tá? Vocês podem fazer o seguinte. O que acontece quando vocês consideram a imagem de lambda, a classe de lambda vezes k, e a classe de lambda vezes k', é que se elas forem iguais, do mesmo jeito que a gente mostrou para o toro, o que temos é que lambda vezes k menos k' tem que ser um número inteiro. Mas k menos k' é um número inteiro, tá? Então, se for distinto de zero, lambda seria um quociente de dois números inteiros, em particular, um número racional. E a hipótese é que lambda não é racional. Então, a única forma em que o produto de lambda e k menos k' pode ser inteiro é se k é igual a k'. Tá? Estamos repetindo um argumento que a gente já fez para o autor. Então, o que acontece quando vocês consideram esse conjunto, o conjunto dos elementos da forma lambda vezes k, das classes dos elementos da forma lambda vezes k, onde k é um número inteiro, é que esse conjunto é um conjunto infinito, porque para valores distintos de k,
obtemos classes distintas. Como os números inteiros são um conjunto infinito, o nosso conjunto de classes dos reais da forma lambda vezes k também é infinito. Tá. Como esse conjunto infinito possui algum ponto de acumulação, tá? Porque a gente está trabalhando no quociente, tá? E o quociente é um círculo, então o quociente é uma variedade compacta. Então, uma sequência infinita em um compacto tem um ponto de acumulação. Então, existe um ponto de acumulação, por exemplo, que podemos chamar da classe de T sub 0. Em particular, isso quer dizer que vocês têm uma sequência será como chamar? K sub n seria de números enteros, tá que o limite, quando n vai para infinito, da classe de lambda vezes K sub n é a classe de T sub 0. Mas a gente pode construir simplesmente uma sequência que vai para 0, tá? Se a gente considera, porque vocês têm que, o limite, quando n e m vão para infinito, de lambda k sub n menos lambda k sub m, vai ser a diferença dessas duas classes que é igual a 0. Então, essa classe aqui é a classe de lambda vezes k sub n menos k sub m. Então, a gente pode construir, tá? Podemos supor que t sub 0 é igual a 0. É o único que a gente está aqui tentando dizer, tá? Então, temos uma sequência K sub n. Claro, aqui quando falo são sequências em que todos os elementos da sequência são distintos. Uhum. Então, vamos ter uma sequência K sub n também em C de elementos distintos tá que o limite, quando n vai para infinito, de K sub n vezes lambda dessa classe é a classe do C. E no momento em que vocês têm isso aí, vocês podem mostrar que de fato o conjunto. Tá, vamos ver o conjunto das casas da forma K vezes lambda, onde K é um número inteiro e denso. Por que é isso aí? Vocês consideram aqui, por exemplo, o intervalo ser 1. O que a gente está dizendo é que módulo restar números inteiros, tá? Os pontos da, se a gente considera os pontos da forma K vezes lambda, tem aqui uma sequência infinita que vai para C. Tá? Mas agora, se vocês consideram qualquer ponto dessa sequência, tá? O resultado de somar esse número com ele próprio também vai ser da forma K vezes lambda, tá? Então, se a gente considera K sub 1 vezes lambda mais K sub 2 vezes lambda, o resultado é K sub 1 mais K sub 2 vezes lambda. Então, o negócio é esse. Se vocês consideram aqui pontos bem próximos de zero e a gente soma todas as vezes que quiser, o resultado também vai ser classes que são da forma que a gente está precisando. Mas tudo bem, se eu considero aqui um ponto qualquer, sei lá,
por exemplo, esse aqui, como é que eu consigo um ponto próximo a ele? É bem simples. Considero, se eu quero um ponto que, por exemplo, eu fixo aqui alguma escala, tá? Sei lá, uma, uma vizinhança. O que eu estou fazendo? Tá? Agora, uma vizinhança de rádio epsilon. Então, o que eu faço? Considero aqui algum ponto que esteja muito próximo a C, a distância menor do que epsilon. Eu vou somando esse ponto e em algum momento vai entrar aqui. E vamos ter, de fato, uma classe de um ponto da forma k vezes lambda que vai estar próxima do ponto fixado. Então, desse jeito, a gente mostra que é denso. Deixo aí os detalhes para vocês, mas essa é a prova, a ideia da prova de que o conjunto de classes dos pontos da forma k vezes lambda, tá? Se lambda é irracional, é denso. Voltamos ao toro T2. A gente já viu que a F era uma imersão injetiva. É óbvio que não é própria, tá? Porque, em particular, a imagem do toro, que é compacto, deveria ser um compacto, mas a pré-imagem do toro é a reta, que não é compacta. Então, é uma imersão injetiva que não é própria. A gente quer ver que a imagem da reta, de fato, a imagem da aplicação é de fato um conjunto denso. Tá? Tudo bem, então vamos ver. Suponha que eu tenho um ponto da forma x sub 0 e y sub 0. O nosso objetivo é ver que esse ponto, de fato, está no fecho da imagem. Tá? Mas vamos ser espertos. Vamos considerar, tá, a imagem dos pontos da forma x sub 0 mais k, onde k vai ser um número inteiro. K. Então, como seria a imagem? A imagem vai ser pontos da forma a classe de x sub 0 mais k e aqui lambda vezes x sub 0 mais k. Tudo bem, só que eu posso subtrair das coordenadas um número inteiro e a gente tem um representante da mesma classe. Então, aqui temos que isso vai ser a classe de x sub 0 lambda vezes x sub 0 mais lambda vezes k. Tá? Ok? Perceba aqui que o x sub 0 está fixo e o lambda vezes x sub 0 também está fixo. E o que muda é lambda vezes k. De fato, podemos escrever como x sub 0, lambda vezes x sub 0, mais a classe de 0 lambda vezes k. Tá? Também temos no quociente uma estrutura de grupo exatamente igual que o que acontece no círculo. Mas tudo bem. Agora vocês têm que ver que esse lambda vezes k toma todos os valores possíveis no quociente de R sobre C. Tá? É o que a gente mostrou na transparência anterior. Então, isso quer dizer que, se vocês consideram o conjunto dos pontos da forma imagem de x sub 0 mais k, tá? Onde k pertence aos números inteiros, tá? A primeira coordenada é sempre x sub 0. Então, a gente vai ter os pontos da forma x sub 0, mas como aqui a classe, na primeira coordenada não tem problema, porque é x sub 0. Mas na segunda coordenada, a classe de lambda vezes k percorre todo o quociente de R sobre os inteiros. Então, isso quer dizer que a segunda coordenada no fecho pode ser qualquer. Então, vai ser da forma x sub 0 t, onde t pertence a R. Mas, claro, em particular, contém o ponto, tá?
x sub 0, y sub 0. Então, todo ponto está no fecho da imagem, tá? Porque esse conjunto aqui está contido na imagem. Então, temos que a imagem da reta é um conjunto denso do toro. A gente tem uma imersão injetiva, cuja imagem não é todo o toro, claro, mas é um conjunto denso do toro. E, em consequência, a imagem não é uma subvariedade. Tá, a gente não definiu, acho, explicitamente o que é uma subvariedade, mas a definição de subvariedade é uma definição local. Então, vocês podem generalizar imediatamente ao conceito abstrato, ao caso abstrato, desculpa, simplesmente usando cartas locais. Ou seja, para ser uma subvariedade, tem que existir uma carta local que leva uma vizinhança de um ponto da subvariedade e uma vizinhança de R vezes K, de RK vezes 0 em RE. Esse é o modelo de subvariedade. Qualquer coisa que, que por uma carta do K seja transformado nesse modelo também vai ser uma subvariedade. Então, no nosso caso, não é uma subvariedade, porque não pode ser uma subvariedade sendo um conjunto denso. Localmente, deveria ser um pedaço de curva, tá? Em uma variedade de dimensão 2, mas isso aí não vai acontecer, porque aqui tem um monte de outras curvas que tá, cuja união acaba sendo, de fato, tudo. Então, não vai ser uma subvariedade. Então, temos uma imersão injetiva cuja imagem é densa, tá? E, obviamente, como consequência dessa propriedade, a imagem não é uma subvariedade. E aqui temos mais ou menos o que acontece. Ou seja, vocês têm que a curva vai aqui percorrendo o toro e vai se enrolando, enrolando, enrolando e voltando a passar por pontos bem próximos dos que passou inicialmente e assim vai acontecendo até o infinito. Vai acumulando todos os pontos do toro. Na aula de hoje vimos um exemplo extremamente patológico de uma imersão da reta no toro, cuja imagem não é uma subvariedade do toro. De fato, a imagem é um subconjunto denso do toro. Na próxima aula, trataremos os mergulhos. Os mergulhos são imersões bem comportadas. São imersões injetivas cuja imagem, de fato, é uma subvariedade. E o que daremos é um critério, uma condição suficiente para uma imersão injetiva ser um mergulho. De fato, mostraremos que uma imersão injetiva é própria, é sempre um mergulho. Muito obrigado pela sua atenção.